Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas, segredos de família e decisões impossíveis, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do protagonista. Porque o que você vai ouvir agora é de arrepiar. Ele tinha tudo, absolutamente tudo, mas estava prestes a abrir mão de sua fortuna para viver um amor proibido com a pessoa mais improvável que o destino poderia colocar em seu caminho. Mas o que ele não sabia é que um segredo enterrado pelo próprio pai iria virar sua vida de cabeça para baixo e mudar completamente o rumo de sua história. A vida de Arthur parecia perfeita aos olhos de qualquer pessoa. Filho único de uma das famílias mais ricas da cidade, ele cresceu cercado de luxo, estudou nas melhores escolas, viajou para os lugares mais paradisíacos e nunca soube o que era a falta de dinheiro. O sobrenome dele abria portas que para qualquer outra pessoa permaneceriam trancadas para sempre. Empresários, políticos, artistas, todos queriam se aproximar do jovem herdeiro que carregava não apenas um nome poderoso, mas também um futuro garantido. Mas por trás dessa imagem de garoto de ouro, havia um coração inquieto, que desde cedo não se encaixava no mundo de aparências em que ele havia sido colocado. Arthur nunca foi de se deslumbrar com festas luxuosas, carros importados ou roupas de grife. Ele estava presente, mas quase sempre distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. O pai, Roberto, presidente de um império de construção civil, fazia questão de moldar o filho para ser seu sucessor. O homem repetia incansavelmente que a fortuna da família não foi construída para ser desperdiçada e que Arthur tinha a obrigação de manter o legado. A mãe, Helena, sempre mais doce, tentava equilibrar essa pressão com carinho, mas até ela sabia que, no fundo, a vida de Arthur já estava traçada e não havia espaço para sonhos fora do que a família esperava. Mas tudo começou a mudar em um dia comum, aparentemente sem importância. Arthur estava na cobertura da família, um apartamento que ocupava praticamente todo o último andar de um dos prédios mais luxuosos da cidade, quando cruzou pela primeira vez com Mariana, a nova faxineira. Ela havia sido contratada por indicação de uma amiga da mãe de Arthur para ajudar nos serviços domésticos que a equipe fixa não conseguia dar conta. Mariana não era uma daquelas presenças invisíveis que se escondem atrás de uniformes e silêncio. Ela tinha algo diferente. O olhar firme, embora humilde, transmitia uma força que Arthur nunca havia visto antes. Enquanto a maioria das pessoas no círculo social dele fazia de tudo para impressioná-lo, ela parecia indiferente, focada em seu trabalho, quase ignorando sua presença. E foi justamente essa naturalidade que chamou sua atenção. Arthur, curioso, começou a reparar mais. Via como Mariana chegava cedo, como se esforçava em cada detalhe, e como sorria discretamente mesmo diante das tarefas mais pesadas. Aos poucos, sem perceber, ele começou a esperar pelos momentos em que ela aparecia pelos corredores, aspirador em mãos, ou carregando baldes com detergente. O que Arthur não sabia é que Mariana carregava consigo uma história marcada por dificuldades. Filha de uma família humilde do interior, ela havia se mudado para a cidade grande em busca de oportunidades. Trabalhava desde a adolescência, sempre em empregos que exigiam muito esforço e pagavam pouco. Sua mãe estava doente e parte do que Mariana ganhava era destinado ao tratamento dela. Apesar de tudo, nunca reclamava. Tinha um jeito resiliente que a fazia seguir em frente sem demonstrar fraqueza. E foi em meio a essa rotina que os olhares começaram a se encontrar mais vezes do que deveriam. Um bom dia simples se transformava em conversas rápidas. Um copo de água oferecido virava uma desculpa para prolongar o contato. Arthur, acostumado a ser rodeado por pessoas interesseiras, ficou surpreso ao perceber que Mariana não demonstrava nenhum desejo por sua riqueza.
Ela não o tratava como o herdeiro poderoso, mas como um rapaz comum. Com o tempo, essa proximidade cresceu. Eles começaram a se esbarrar por acaso mais vezes, até que uma noite, quando Arthur voltava de uma festa chata que havia ido apenas para agradar ao pai, encontrou Mariana ainda na cobertura, terminando a faxina. A cena ficou gravada em sua memória. Ela, de luvas, cabelos presos de qualquer jeito, ouvindo uma música baixinha em fones de ouvido enquanto passava pano no chão. Arthur ficou ali parado por alguns segundos, observando, até que ela percebeu e riu, meio sem graça. Não sabia que ainda tinha gente acordada aqui, disse. E ele respondeu, também não sabia que limpar podia parecer tão bonito assim. Aquela foi a primeira vez que ficaram conversando por mais de uma hora. Falaram de música, de filmes, da cidade. Arthur descobriu que Mariana sonhava em estudar enfermagem, mas que havia deixado esse sonho de lado para sustentar a família. Descobriu que ela gostava de desenhar nas horas vagas e que tinha uma coleção de cadernos cheios de rabiscos que nunca mostrava a ninguém. E mais do que tudo, descobriu que com ela ele podia ser apenas Arthur, sem máscaras, sem a obrigação de representar o herdeiro perfeito. A partir daquela noite, nada mais foi o mesmo. Arthur começou a buscar todas as oportunidades para estar perto de Mariana. Oferecia carona, levava café, inventava desculpas para conversar. Aos poucos, foi ficando claro para ambos que havia algo a mais ali, algo que ultrapassava a linha invisível que separava seus mundos. Mas essa linha não era fácil de ignorar. Arthur sabia que seu pai jamais aceitaria que ele se envolvesse com alguém como Mariana. Para Roberto, relacionamentos eram alianças estratégicas, quase como contratos de negócios. Ele já tinha em mente uma parceira ideal para o filho, filha de um sócio poderoso, que poderia fortalecer ainda mais os negócios da família. Arthur, porém, não se importava com isso. Cada vez mais, sentia que estava disposto a abrir mão de toda a fortuna, de todo o legado, apenas para viver ao lado de Mariana. Mas o que ele não sabia é que por trás de toda essa paixão havia uma sombra crescendo, um segredo cuidadosamente guardado por seu pai, que não apenas ameaçava o futuro do relacionamento, como poderia destruir completamente a visão que Arthur tinha de sua própria família. Essa sombra começou a se revelar em pequenas pistas. Arthur notou que, sempre que mencionava Mariana, a mãe desviava o olhar desconfortável. Notou também que o pai, ao perceber o interesse do filho pela jovem faxineira, reagia com uma irritação maior do que o esperado, como se aquele relacionamento fosse não apenas inconveniente, mas perigoso. Não se envolva com essa garota, Arthur. Você não sabe de onde ela vem, dizia Roberto em tom duro, mas sem explicar mais nada. Essas palavras, em vez de afastar Arthur, só aumentaram sua curiosidade. O que havia de tão errado em Mariana? Por que o pai parecia mais nervoso do que o normal? E por que a mãe evitava falar sobre isso? Quanto mais tentava obter respostas, mais se deparava com silêncios. Até que um dia, sem querer, Arthur ouviu uma conversa entre os pais que não deveria ter ouvido. Era tarde da noite e ele estava descendo para beber água quando escutou da sala o pai e a mãe discutindo. Você não entende, Helena. Se ele descobrir a verdade, tudo desmorona, dizia Roberto em voz baixa, mas firme. Mas até quando vamos esconder? Ele tem o direito de saber, retrucava Helena. Arthur ficou paralisado. Se ele souber quem ela realmente é, vai ser o fim da nossa família, completou Roberto num tom carregado de desespero. Arthur voltou para o quarto com o coração disparado. Quem ela seria? Será que estavam falando de Mariana? E que segredo poderia ser tão devastador a ponto de ameaçar o fim da família? A partir dali, a vida dele se transformou em uma busca incessante pela verdade. Nos dias seguintes, Arthur não conseguiu tirar da cabeça a conversa que havia escutado entre os pais. A ideia de que havia algo escondido, algo tão grave, que poderia destruir sua família,
corroía sua mente a cada instante. Ele tentava se concentrar em suas tarefas, em reuniões de negócios que o pai o obrigava a acompanhar, mas tudo parecia sem sentido diante do mistério que agora crescia como um fantasma dentro dele. A cada vez que via Mariana, seu coração se apertava, como se uma sombra invisível estivesse prestes a separá-los. Ele decidiu que precisava de respostas, custasse o que custasse. Tentou abordar a mãe em um momento de fragilidade, enquanto ela tomava chá sozinha na varanda da cobertura. Sentou-se ao lado dela e, após alguns segundos de silêncio, disse em voz baixa: "Mãe, o que vocês estão escondendo de mim?" Helena se assustou, derrubou quase a xícara inteira sobre a mesa e o olhou com os olhos marejados. "Do que você está falando, Arthur?" Tentou disfarçar, mas ele insistiu. "Eu ouvi vocês naquela noite. Eu sei que vocês estão escondendo algo sobre a Mariana. Eu tenho o direito de saber." A mãe desviou o olhar para o horizonte. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos e finalmente murmurou: "Algumas verdades não trazem paz, meu filho. Elas só trazem dor." Arthur sentiu um nó na garganta. "Mesmo assim, eu quero saber", respondeu, mas Helena se levantou, enxugou discretamente uma lágrima e disse apenas: "Converse com seu pai. Ele é quem deve contar." E foi isso que Arthur tentou fazer. Procurou o pai no escritório da construtora, um andar inteiro com vista para a cidade, símbolo de poder e de conquistas. Roberto, sentado atrás da mesa de madeira maciça, levantou os olhos do computador quando viu o filho entrar. "O que foi agora, Arthur? Não vê que estou ocupado?" O tom seco irritou Arthur, mas ele manteve a firmeza. "Quero que me diga a verdade. Quem é Mariana? Por que vocês estão escondendo algo sobre ela?" O rosto de Roberto endureceu. "Já disse para você ficar longe dessa garota", respondeu sem rodeios. Arthur bateu as mãos na mesa. "Não vou ficar longe. Eu amo ela. E você não tem o direito de me esconder algo que claramente envolve a minha vida." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Roberto, respirando fundo, fechou o laptop, se levantou e caminhou até a janela. Ficou alguns segundos olhando para a cidade antes de dizer: "Se você soubesse quem ela é, jamais diria que a ama." Essas palavras deixaram Arthur em choque. "O que você está insinuando?" perguntou, mas o pai não respondeu. Apenas virou-se, pegou o casaco e saiu da sala, deixando o filho atônito. A angústia só aumentava. Arthur passou a observar cada detalhe, cada expressão, cada gesto dos pais em busca de mais pistas. Ao mesmo tempo, seu amor por Mariana crescia. Os encontros entre os dois se tornaram mais intensos, cheios de emoção e também de medo. Eles sabiam que estavam brincando com fogo, mas não conseguiam se afastar. Era como se o destino os puxasse irresistivelmente um para o outro. Numa tarde chuvosa, Arthur decidiu abrir o coração de vez. Levou Mariana até uma casa antiga da família, uma chácara afastada que ninguém visitava há anos. Lá, longe dos olhares curiosos, confessou: "Eu estou disposto a abandonar tudo. O dinheiro, os negócios, o sobrenome. Nada disso importa se eu não puder estar com você." Mariana ficou sem palavras. Sentiu o coração disparar e lágrimas encherem seus olhos. "Arthur, você não sabe o que está dizendo." "Você não entende o peso que isso tem", respondeu tentando esconder o próprio medo. Mas ele segurou suas mãos e insistiu: "Eu entendo. E é a única escolha que faz sentido para mim." Foi nesse instante que Mariana revelou algo que Arthur não esperava. Com a voz trêmula, contou que já havia sido alertada pela própria Helena, a mãe dele, para se afastar. "Ela me procurou, Arthur. Disse que eu nunca poderia ficar com você, que existia algo entre nossas famílias que tornava impossível." Arthur ficou sem chão. "Ela disse o que exatamente?" perguntou. Mariana abaixou os olhos. "Disse que se eu continuasse, não só sua vida, mas a minha também seria destruída." Aquilo confirmou todas as suspeitas. Havia, de fato, um segredo enorme escondido ali.
E agora Arthur estava mais decidido do que nunca a descobri-lo. Ele começou a vasculhar os arquivos da empresa do pai, à noite, quando todos já haviam ido embora. Abriu pastas, leu contratos, revirou documentos antigos, encontrou referências a projetos antigos no interior, perto da cidade de onde Mariana havia vindo. Havia registros de desapropriações, processos na justiça, acusações de irregularidades. Mas o que mais chamou sua atenção foi um nome que aparecia repetidas vezes: João Batista. Arthur não sabia quem era João Batista, mas descobriu que ele havia processado a construtora da família anos atrás, acusando a empresa de destruir suas terras, expulsar sua família e causar a morte de sua esposa doente. O processo nunca prosperou, misteriosamente arquivado, e o sobrenome dele, Batista, era o mesmo de Mariana. O coração de Arthur gelou. Será que havia uma ligação direta entre seu pai e a família dela? Será que o segredo era que a fortuna dos Monteiro, sua família, havia sido construída às custas da desgraça dos Batista? Ele precisava confirmar. Procurou Mariana no dia seguinte e, nervoso, perguntou: "Seu pai se chama João Batista?" Mariana arregalou os olhos. "Como você sabe disso?" respondeu surpresa. Arthur sentiu o chão sumir, porque encontrei registros dele nos arquivos da empresa do meu pai. Mariana, meu Deus, acho que nossas famílias estão ligadas de um jeito terrível. Mariana ficou em silêncio, como se tivesse levado um golpe. Depois de alguns segundos disse: "Eu já desconfiava. Meu pai nunca fala disso, mas sempre disse que nossa vida foi destruída por um homem chamado Roberto Monteiro. O seu pai, Arthur. O mundo dele desmoronou. De repente, o amor que parecia tão puro estava coberto por uma mancha de ódio e vingança do passado. Mas mesmo assim, Arthur não conseguia deixar de sentir o que sentia. Eu não escolhi os erros do meu pai, e você não deve pagar por isso. Eu não vou desistir de nós", disse. Mas Mariana estava em lágrimas. "Você não entende. Meu pai me criou com uma promessa, que eu jamais me aproximaria da família Monteiro. Ele me disse que se eu fizesse isso, ele nunca me perdoaria. E agora você me pede para ir contra tudo?" Arthur a abraçou desesperado. "Eu vou enfrentar meu pai, e se for preciso, vou enfrentar o seu também. Eu não vou deixar esse segredo destruir o que a gente tem." Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma noite, Roberto, o pai de Arthur, apareceu em seu quarto com uma expressão dura. "Eu já sei que você fuçou onde não devia. Então vou te dizer a verdade de uma vez. Essa garota é filha do homem que jurou me destruir. E se você continuar com ela, estará assinando sua sentença de morte. Porque, Arthur, tem coisas que você ainda não sabe sobre mim, coisas que, se vierem à tona, não só vão acabar com o império que construí, mas também com a nossa família inteira." Arthur sentiu o corpo estremecer. Ele nunca tinha visto o pai tão sério, tão carregado de ameaça. E, ao mesmo tempo, percebeu que o buraco era muito mais fundo do que imaginava. E foi nesse ponto que ele entendeu. Não era apenas uma história de amor proibido. Era uma guerra entre dois mundos. E um segredo do passado estava prestes a explodir e mudar para sempre o destino de todos eles. Arthur não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do pai ecoavam como martelos dentro de sua cabeça. "Se você continuar com ela, estará assinando sua sentença de morte." Aquilo não era apenas uma proibição autoritária. Soava como uma ameaça real. Um aviso sombrio de que forças maiores estavam em jogo. Pela primeira vez em sua vida, Arthur teve medo não só do que poderia perder, mas do que poderia descobrir. O amanhecer o encontrou sentado na poltrona do quarto, olhando fixamente para o vazio. Mariana, o pai, o passado. Tudo parecia um labirinto sem saída. Quando desceu para o café da manhã, a mãe o observava em silêncio, com um olhar de preocupação silenciosa. Helena parecia querer dizer algo, mas se calava sempre que Roberto estava por perto. Era como se fosse prisioneira de um segredo que carregava sozinha havia anos.
Arthur decidiu que precisava confrontá-la novamente, dessa vez sem rodeios. À noite, quando Roberto saiu para um jantar de negócios, ele bateu à porta do quarto da mãe. Ela abriu, surpresa, e antes que dissesse qualquer coisa, ele disparou. Mãe, eu não aguento mais. Eu sei que o pai destruiu a vida da família da Mariana. Eu sei que tem algo muito maior por trás disso. Se você realmente me ama, me conte a verdade agora. Helena levou as mãos ao rosto, respirou fundo e se sentou na beira da cama. Arthur, você não faz ideia do peso que está pedindo para carregar. Ele se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Eu preciso saber. Eu não posso viver nessa mentira. Eu amo a Mariana e nada vai mudar isso. Mas eu preciso entender contra o que estamos lutando. O silêncio se prolongou até que finalmente Helena começou a falar, com a voz embargada. Foi há mais de 20 anos. Seu pai ainda estava construindo a empresa, tentando se consolidar no mercado. Ele fez parcerias perigosas, entrou em negócios sujos, tomou terras que não eram dele. Uma dessas terras era da família Batista, de onde a Mariana vem. Eles tinham uma pequena fazenda, nada grandioso, mas era o sustento deles. Seu pai fez de tudo para tomar aquelas terras, porque sabia que ali passaria uma rodovia importante. Quando João Batista resistiu, ele foi esmagado. Houve ameaças, processos falsos, corrupção. Até a esposa dele adoeceu e morreu no meio disso tudo. Desde então, João jurou que vingaria a família dele destruindo a nossa. Arthur sentiu o coração despedaçar. Então é verdade. Meu pai arruinou a família dela. Helena assentiu com lágrimas escorrendo. E não só isso, Arthur. Tem mais, muito mais. Seu pai não parou na família Batista. Ele fez coisas que, se vierem à tona, podem levar ele para a prisão. E não estou falando de multas ou escândalos de jornal. Estou falando de crimes graves que custaram vidas. Arthur ficou em choque. Nunca havia imaginado que seu pai, o homem que sempre o cobrava perfeição e ética nos negócios, fosse capaz de carregar crimes tão pesados. E você, por que nunca contou nada disso? Perguntou, a voz quebrada. Helena abaixou os olhos. Porque eu sempre tive medo. Medo de perder você. Medo de destruir tudo. E no fundo, eu achava que se você não soubesse, poderia ser diferente dele. As lágrimas de Arthur agora eram de raiva e impotência. Ele abraçou a mãe, mas no fundo sentia que o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor. Como poderia amar Mariana, sabendo que a dor dela e de sua família tinha sido causada pelo sangue dele próprio? Mas ao mesmo tempo, esse amor só crescia. Talvez porque agora era mais proibido do que nunca. Talvez porque ele sentia que era sua missão corrigir os erros do passado. Na manhã seguinte, encontrou Mariana e contou tudo o que a mãe havia revelado. Mariana, ao ouvir, desabou. Então era verdade. Meu pai sempre disse que foi roubado, humilhado, mas eu nunca imaginei que tivesse sido assim, tão cruel. Arthur tentou segurar suas mãos. Mariana, eu não posso apagar o passado, mas posso escolher o futuro. Eu quero estar com você. Eu quero lutar para consertar isso. Ela, porém, estava dividida. E se o seu pai tiver razão? E se o preço de ficarmos juntos for a destruição da sua família? Você está disposto a carregar esse peso? Arthur respirou fundo. Se o preço para estar com você for perder a fortuna, o nome, o império, então que seja. Eu não quero viver numa mentira. Não quero ser cúmplice dos crimes dele. Enquanto eles viviam esse dilema, Roberto começava a perceber que estava perdendo o controle do filho. Ele contratou investigadores para vigiar os passos de Arthur e Mariana. Descobriu os encontros secretos, as idas à chácara abandonada, as conversas escondidas, e tomou uma decisão fria. Se o filho não desistisse, ele próprio faria o que fosse necessário para acabar com aquela relação. Numa noite, Arthur foi surpreendido ao voltar para casa. 2 seguranças o interceptaram na garagem e, sob ordens do pai, o levaram até o escritório particular. Roberto estava lá, esperando.
com uma garrafa de uísque e um olhar que misturava raiva e desespero. Você está cavando a própria cova, Arthur, disse em tom ameaçador. Essa garota não é apenas filha do meu inimigo. Ela é a arma dele. João Batista está usando ela para se vingar de mim. Arthur ficou em choque. Isso é mentira. Mariana não tem nada a ver com isso. Ela nem sequer fala com o pai dela sobre a gente. Roberto bateu na mesa furioso. Você é ingênuo. Não percebe que está sendo manipulado? Ele deve ter plantado ela na nossa casa justamente para isso. Mas Arthur não acreditava. Você está desesperado porque sabe que, se eu descobrir toda a verdade, seu império vai cair. E não adianta tentar jogar a culpa nela. Os erros foram seus, pai. Só seus. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, com o olhar fixo no filho. Então disse: se você continuar, eu vou ser obrigado a tomar medidas que você não vai gostar. Pense bem, Arthur. Ou você escolhe sua família ou vai perder tudo. Naquela noite, Arthur tomou a decisão definitiva. Não iria mais se curvar. No dia seguinte, encontrou Mariana e contou tudo. Meu pai não vai parar. Ele vai fazer de tudo para nos separar. Mas eu não vou desistir. Se precisar, nós vamos fugir daqui. Vamos começar uma nova vida, longe de tudo isso. Mariana chorou, abraçada a ele. Eu tenho medo, Arthur, mas também não consigo imaginar minha vida sem você. E foi assim que eles começaram a planejar uma fuga. Um lugar distante, simples, onde poderiam recomeçar sem a sombra da fortuna e dos segredos da família. Mas o que eles não sabiam é que o destino ainda reservava a revelação mais devastadora de todas. Porque o segredo que Roberto escondia não era apenas sobre negócios sujos, crimes ou terras roubadas. Era algo muito mais íntimo, algo que ligava Arthur e Mariana de um jeito que nenhum dos dois poderia imaginar. E quando essa verdade viesse à tona, não haveria mais volta. A tensão se tornava insuportável. Cada dia era uma corda esticada prestes a arrebentar. Arthur sentia que estava vivendo em duas realidades. De um lado, o amor intenso, quase desesperado por Mariana. Do outro, a pressão sufocante do pai, as palavras veladas da mãe e o peso de um segredo que ele ainda não compreendia por inteiro. O plano de fuga parecia a única saída. Ele começou a vender discretamente alguns objetos de valor que pertenciam a ele, não à família, para conseguir dinheiro vivo. Mariana, por sua vez, juntava suas economias guardadas em uma caixinha escondida no armário. Eles sonhavam com uma pequena casa em uma cidade do interior, um lugar onde ninguém os conhecesse, onde poderiam viver sem medo. Cada vez que falavam sobre isso, parecia que uma chama de esperança iluminava o escuro que os cercava. Mas Roberto, astuto e implacável, já sabia de tudo. Seus investigadores haviam descoberto cada movimento do casal, cada sussurro sobre a fuga. E foi então que ele decidiu que não poderia mais adiar a revelação. Arthur precisava conhecer toda a verdade, mesmo que isso destruísse para sempre sua visão da vida, do amor e da própria identidade. Naquela noite, Roberto chamou Arthur para um encontro fora de casa. Não no escritório luxuoso, não na cobertura, mas em um galpão abandonado que a empresa usara em obras antigas. O lugar cheirava a ferrugem e cimento e a atmosfera era sombria. "Por que aqui?" perguntou Arthur, desconfiado. "Porque aqui ninguém vai nos interromper", respondeu o pai, com a voz grave. Arthur cruzou os braços, impaciente. "Então diga de uma vez, qual é o grande segredo que você insiste em esconder?" Roberto andou em círculos, respirou fundo e então disparou. "Mariana não. É apenas filha do meu inimigo, Arthur. Ela é filha de sangue. Minha filha também." O mundo parou. Arthur sentiu as pernas tremerem, como se o chão tivesse se partido em 1000 pedaços. "O quê?" gritou incrédulo. Roberto encarou-o com olhos pesados. "É isso que você ouviu. Antes de conhecer sua mãe, eu tive um envolvimento com a esposa de João Batista. Foi uma relação proibida, rápida, mas suficiente para que ela engravidasse. Mariana é fruto disso. Eu descobri depois,
mas nunca reconheci, porque naquele tempo eu estava construindo meu império e não podia permitir um escândalo. João me odiou ainda mais por isso, porque além de roubar suas terras, roubei a honra dele. Por isso ele jurou vingança eterna. Agora você entende. Você e Mariana compartilham o mesmo sangue. Arthur levou as mãos à cabeça, sem acreditar no que ouvia. Tudo nele gritava que aquilo não podia ser verdade. Você está mentindo. Está inventando isso para me afastar dela. Roberto, porém, tirou do bolso um envelope amassado e o jogou sobre a mesa enferrujada. Dentro havia cópias de exames antigos, cartas, provas de que a relação existira. Eu queria que você nunca soubesse, mas agora não tenho escolha. A verdade é essa. Você está apaixonado pela sua própria irmã. O grito que saiu da garganta de Arthur ecoou no galpão vazio. Ele socou a parede, deixou o punho sangrar enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Não, não pode ser, não pode ser. O coração dele parecia se despedaçar em 1000 pedaços. O amor que o sustentava, que o fazia respirar, agora era também a maldição que o destruía. Roberto, por sua vez, observava com uma mistura de dureza e tristeza. Agora você entende por que eu disse que era impossível? Agora entende por que eu tentei de todas as formas impedir vocês? Arthur caiu de joelhos, sentindo o peso insuportável da revelação. Naquela noite, voltou para casa como um fantasma. Evitou a mãe, evitou a própria consciência, mas sabia que precisava contar a Mariana. Como olhar nos olhos dela depois disso? Como dizer que todo o amor deles estava manchado por um laço de sangue? No dia seguinte, encontraram-se na chácara. Mariana correu ao encontro dele, abraçando-o com força. Arthur, o que aconteceu? Você está estranho, pálido. Ele se afastou, os olhos vermelhos, incapaz de sustentar o contato. Mariana, eu preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. Ela franziu a testa confusa. O que foi? As palavras saíram como lâminas. Meu pai disse que você é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi mortal. Mariana recuou, como se tivesse levado um golpe no peito. Isso não pode ser verdade, murmurou. Mas Arthur mostrou as cartas, os exames, as provas que o pai havia lhe dado. Mariana deixou os papéis caírem no chão enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Não pode ser. Isso é cruel demais. Eles ficaram ali, lado a lado, mas separados por um abismo intransponível. O amor que os unia agora era um pecado impossível de carregar. Nenhuma fuga, nenhum sonho poderia apagar o sangue que os ligava. Arthur gritava por dentro, queria negar, queria acreditar que era mentira, uma manipulação do pai. Mas Mariana, quebrada, apenas repetia: se isso for verdade, a gente não pode. A gente não pode. E foi nesse ponto que tudo se partiu. Eles se afastaram, cada um consumido pela dor. Mariana voltou para casa, trancou-se no quarto e chorou até a exaustão. Arthur vagou pela cidade, perdido, sem saber quem era, o que queria, o que restava dele depois de tudo. Enquanto isso, Roberto acreditava que tinha vencido, que ao revelar o segredo, havia finalmente destruído aquele relacionamento proibido. Mas o que ele não sabia é que, ao abrir essa ferida, havia despertado algo muito maior, a fúria de João Batista, porque o segredo já não estava mais trancado apenas entre eles. Estava prestes a explodir em público, e quando isso acontecesse, o Império Monteiro ruiria de uma vez por todas. Arthur vagava pela cidade como um homem sem alma. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ele lembrava do sorriso de Mariana, do brilho nos olhos dela quando falava dos sonhos. Lembrava das noites em que acreditara finalmente ter encontrado um motivo para viver fora da prisão dourada do sobrenome Monteiro. E agora tudo estava destruído por uma verdade impossível de carregar. Mas dentro dele algo ainda ardia, uma chama de dúvida. E se aquilo fosse mais uma manipulação do pai? E se aquelas provas não passassem de invenções, documentos forjados para separá-lo de Mariana? O coração dele queria acreditar que havia uma chance, ainda que mínima,
de que tudo não passasse de uma mentira. Enquanto isso, Mariana também se afogava em lágrimas. Ela não conseguia encarar o pai, João Batista, sem sentir um nó no estômago. Havia crescido com ódio do sobrenome Monteiro, ouvindo a vida inteira que eles haviam destruído tudo o que sua família tinha. E agora, descobrir que poderia carregar o mesmo sangue era um tormento que ela não sabia como enfrentar. Mas ao contrário de Arthur, Mariana tomou coragem. Naquela mesma noite, foi até o quarto do pai e o confrontou. Pai, eu preciso saber a verdade. O senhor teve alguma vez dúvida de que eu era sua filha? João Batista, homem endurecido pela vida, arregalou os olhos ao ouvir a pergunta. O que você está dizendo, Mariana? Ela respirou fundo, as mãos tremendo. O filho de Roberto Monteiro me disse que talvez eu não seja apenas sua filha, que eu poderia ser filha dele também. A reação foi explosiva. João levantou-se, a raiva queimando em cada músculo. Aquele desgraçado! Até isso ele teve a ousadia de dizer. Mariana tentou manter a calma. Então não é verdade? O pai caminhou pelo quarto, os olhos cheios de lágrimas e ódio. Sua mãe era uma mulher honrada, mas ele a manipulou, a assediou, a fez acreditar em promessas falsas. Eu nunca duvidei de você, Mariana. Você é minha filha de sangue e de alma. As palavras trouxeram alívio e confusão ao mesmo tempo. Se aquilo fosse verdade, então Roberto havia mentido para Arthur. Mas por quê? Por que inventar uma história tão cruel? Mariana sabia que só havia uma maneira de resolver. Precisava contar a Arthur o que o pai dela havia dito. No dia seguinte, encontrou-o na chácara abandonada. Arthur estava acabado, o olhar perdido. Quando a viu, quase não teve forças para falar, mas Mariana segurou suas mãos com firmeza. Arthur, escute, eu falei com meu pai. Ele me disse que tudo isso é mentira, que eu sou filha dele, sim, apenas dele, que sua mãe jamais teria aceitado essa história. Ele disse que Roberto te enganou. Arthur sentiu o coração bater descompassado. Então, ele forjou tudo? Mariana assentiu. Ele usou essa mentira para nos separar, para te controlar, para me afastar de você. Arthur fechou os olhos, lágrimas quentes descendo pelo rosto. Eu sabia que nosso amor não podia ser um erro tão monstruoso. Ele me enganou, Mariana. O homem que me criou me enganou de uma forma que eu nunca vou perdoar. Foi nesse momento que a decisão foi tomada. Arthur não fugiria mais, não se esconderia. Ele iria expor o pai, custasse o que custasse. E para isso, sabia que precisava da ajuda de João Batista. Os dias seguintes foram uma espiral de conspirações. Arthur encontrou-se com João em segredo. O primeiro encontro foi carregado de tensão. O homem que sempre o odiou, agora diante dele, com olhos que misturavam desprezo e curiosidade. Então você é o filho do meu inimigo, e também o homem que ousou se aproximar da minha filha, disse João, com voz grave. Arthur respirou fundo e respondeu. Não vim aqui como filho de Roberto, vim aqui como homem. Eu amo sua filha e estou disposto a enfrentar o meu pai por isso. João o analisou em silêncio por longos segundos. Você sabe o que está dizendo, garoto? O homem que você chama de pai destruiu tudo o que eu tinha. Eu jurei passar o resto da vida tentando derrubar ele. E agora você aparece aqui dizendo que quer me ajudar? Por quê? Arthur manteve a firmeza no olhar. Porque descobri que ele é um monstro. Porque ele me enganou, mentiu para mim e quase destruiu o que eu mais amo. Se eu não fizer nada, vou ser cúmplice. E eu não vou ser como ele. O velho respirou fundo e pela primeira vez um traço de respeito surgiu em seus olhos. Talvez você não seja como ele, afinal. E assim, uma aliança improvável nasceu. Arthur passou a fornecer documentos, informações e provas que tirava secretamente da empresa. João, por sua vez, revelou tudo o que sabia dos crimes antigos de Roberto. Aos poucos, eles construíam um dossiê capaz de explodir como uma bomba e destruir de vez o Império Monteiro. Mas Roberto não era um homem fácil de derrubar. Logo percebeu que havia algo estranho. Informações vazando, movimentos suspeitos.
Ele começou a apertar o cerco. Mandou vigiar o próprio filho, instalou escutas, tentou descobrir cada passo. E quando finalmente percebeu que Arthur estava do outro lado, sentiu o sangue ferver. Numa noite tempestuosa, Roberto confrontou Arthur mais uma vez, dessa vez em casa, diante da mãe e de seguranças. "Você me traiu!" gritou com os olhos em chamas. Arthur não recuou. "Eu não te traí. Eu finalmente enxerguei quem você é. E agora todo mundo vai enxergar também." Helena chorava ao fundo, implorando para que eles parassem. Mas pai e filho já estavam em lados opostos de uma guerra sem volta. A explosão veio alguns dias depois. João Batista, com Arthur ao lado, apresentou as provas à imprensa. Corrupção, desvio de verbas, crimes ambientais, manipulação de processos, mortes encobertas. O Império Monteiro, que parecia inabalável, começou a ruir diante dos olhos de toda a cidade. Roberto foi cercado por escândalos. Sócios abandonaram-no. Políticos cortaram laços. O nome que antes abria portas agora era sinônimo de vergonha. No meio de tudo isso, Arthur e Mariana finalmente puderam respirar. O peso que os esmagava começava a se dissipar. Eles não precisariam mais fugir, porque haviam enfrentado o monstro de frente. Mas ainda restava a dúvida. Seria possível viver um amor sobre as cinzas de tanto ódio? João Batista, depois de toda a batalha, chamou Arthur e disse: "Eu não vou mentir, garoto. Vai levar tempo para eu aceitar você ao lado da minha filha. Mas vi a coragem que você teve. Vi que não é como seu pai. E se Mariana te ama, eu não vou impedir. Só não ouse nunca, nunca repetir os erros dele." Arthur assentiu, com lágrimas nos olhos. Mariana, ao lado dele, segurou sua mão com força, e naquele gesto simples havia a promessa de um futuro livre das correntes do passado, construído não sobre mentiras e poder, mas sobre verdade e amor. O império de Roberto Monteiro estava acabado, mas das ruínas, uma nova história começava. E embora cicatrizes permanecessem para sempre, Arthur sabia que havia tomado a escolha certa. Porque às vezes, perder tudo é o único caminho para descobrir quem você realmente é. E se você chegou até aqui, acompanhando cada detalhe dessa história de amor, dor, poder e redenção, eu só posso te dizer uma coisa: você é parte desse final. Porque no fim, o que fica não é só a queda de um império ou o segredo de uma família, mas a lembrança de que amar exige coragem. Arthur e Mariana provaram que a verdade pode ser cruel, mas também pode libertar. E agora, eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dele, você abandonaria toda a fortuna para viver esse amor? Ou deixaria o peso e o passado decidir seu destino? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você faria. E claro, se essa história te prendeu até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias intensas como essa. Essa foi a jornada de Arthur, Mariana e o segredo que mudou tudo. Mas toda grande história deixa uma pergunta sem resposta. E essa, talvez, só você consiga responder.